De volta com o programa Encontro Marcado, nós estamos falando hoje com Mônica Ribeiro, nutricionista. Mônica, as pessoas acham que quando ele faz um exercício físico e ele perde muito, ele soa muito, ele está perdendo peso. É verdade isso? É verdade, perde peso, mas não perde gordura, que é o que realmente a gente quer Ah, ele perder. só perde peso, mas não perde gordura. O que é que acontece? A gente pode fazer uma atividade física, correr, andar de bicicleta e fazer musculação. E quando a gente diminui o peso, não quer dizer que ele está perdendo gordura. Aí ele toma água de volta, vai ganhar o peso novamente. Então, o importante de saber o que você está perdendo, que é a diferença, né? Então, a única coisa que a gente tem que se preocupar é em perder gordura e manter massa muscular, que é um dos pontos que a gente, como nutricionista esportivo, trabalha muito. Você quer perder peso, ok, mas você está perdendo o quê? Massa muscular, água ou está perdendo gordura, que é onde interessa. Porque a gordura é um tecido que pra gente, ele tem a quantidade normal, né? A quantidade segura que a gente tem que ter para a produção de hormônios, para até a questão térmica, mas ela em excesso só vai trazer malefícios, como doenças crônicas, como a diabetes, hipertensão, a própria obesidade. Então tem que ter esse controle do que você está perdendo. E quando a gente fala em manter a massa muscular, é por uma forma de segurança, porque o tecido muscular é um tecido ativo, que gasta bastante energia. Então, se a gente gasta energia, a gente pode comer mais, né? Então, tem que ter esse controle do que está perdendo. Ainda falando em hidratação, qual a melhor opção? Água ou isotônico? Entre água e isotônico, sempre a melhor opção é a água, né? É isotônico, não é? Eu falei errado, é isotônico. É. Exato. A melhor opção seria, então, a água. A água em primeiro lugar. A gente tem que pensar assim, que no nosso dia a dia a água é importante porque ela hidrata a gente da forma adequada. Qual a diferença para o isotônico? O isotônico vai ter ali sais minerais que vão repor, né? Por exemplo, a gente faz uma atividade física que transpira demais e a gente perde sais minerais. Então, o isotônico ajuda a gente a repor esses sais minerais. Mas isso é numa prática de atividade muito intensa, né? Então, a gente faz esse uso ali, talvez, dentro de um treino, que a gente chama de intratreino, como uma forma de repor esses sais minerais para a gente continuar ativo e dando um melhor empenho nessa atividade. Mas no nosso dia a dia, a água é fundamental. A pessoa está fazendo um exercício físico e ele fez uma avaliação nutricional e tal. De quanto em quanto tempo ele precisa repetir aquela avaliação para saber se realmente ele precisa de mais nutrientes, menos nutrientes? Como é que funciona? Vamos lá, a gente tem que pensar assim, eu estou começando a ir agora no nutricionista, estou começando agora a fazer atividade física, aí eu tenho que ir uma forma mais regular, exemplo, de 30 em 30 dias, 40 em 40 dias, depende da estratégia de avaliação que você criou com o profissional. Mas normalmente dentro do consultório eu coloco entre 30 a 40 dias para ir acompanhando esse paciente, né, a perder mais gordura, a saber o desempenho dele, como é que tá, a saber se ele adaptou a dieta, porque o que acontece? Muitas vezes a gente não adapta a dieta e acaba desistindo. E essa não é a intenção de nós como profissionais, a gente quer sempre estar estimulando ao paciente a dar continuidade. Então, manter esses primeiros meses, uma ligação maior de 30 a 40 dias, né, de retorno, é importante. E depois, mais para frente, quando o próprio paciente tiver uma consciência maior, ele já conhecer o próprio corpo, como é que ele funciona melhor, a gente pode ir dando um pouco de alta, vamos dizer assim, e tornando mais distante, de 2 a 3 meses, o retorno no nutricionista. Então é importante essa periodicidade. É importante, sim, para a gente estar... É como se fosse um filho nosso, a gente tem que ficar de olho ali até ele amadurecer. Então, quando ele estiver mais maduro, a gente vai soltando aos poucos. Se você tivesse que dar uma dica agora para as pessoas que estão começando a fazer uma atividade física, que conselho você daria? Primeiramente, procurar uma atividade física que você se identifique, que tenha menos chance de desistir dela, né? Seja a musculação, seja o crossfit, seja a aula de dança, seja o ciclismo, seja a corrida ou a própria caminhada. Procure uma atividade que você se identifique e depois procure um profissional que te ajude na alimentação, porque você tendo uma alimentação mais adequada, você vai conseguir ter um melhor desempenho, né, na atividade e você vai se sentir mais satisfeito. Então, é um bem-estar de você ver o resultado do seu compromisso com a atividade física e o próprio bem-estar que a atividade traz, que são a liberações de hormônios que trazem
a felicidade, né? O bem-estar no corpo. Qual a diferença entre alimento funcional e nutrição funcional? Tem uma diferença bem interessante. Quando você fala em nutrição funcional, você pensa no paciente como um todo, né? É você entender o paciente, saber o que está acontecendo no organismo dele, se ele tem deficiência, se ele tem problema em algum exame bioquímico que ele fez, para você identificar a deficiência e aí entrar, sim, com a dieta funcional, com os alimentos funcionais. Quando a gente fala em alimentos funcionais, a gente entende que são alimentos que vão ter nutrientes, que vai trabalhar no organismo trazendo efeitos benéficos. Exemplo, a gente tem uma vasta lista de alimentos probióticos e prebióticos, que ele serve justamente para tratar o intestino, né? Nosso intestino é feito de bactérias boas e ruins, e quando ela está em desequilíbrio, que a gente chama de disbiose, a gente tem que cuidar do intestino, né? Para que fique a quantidade certa, tanto de bactérias boas quanto de bactérias ruins. E aí, quando a gente escolhe um alimento, por exemplo, prebiótico, a gente vai estar alimentando as bactérias boas e aumentando essa quantidade de bactérias e normalizando a função do intestino. Então, os alimentos funcionais eles vão trazer nutrientes que são benéficos para a saúde da gente. Qual o benefício dos alimentos à base de soja? Primeiramente, tem que entender o que é a soja, né? Uma leguminosa rica em proteína, em óleos, em gorduras boas, né? E algumas vitaminas e sais minerais. Então, a soja em si, a gente tem que pensar nisso. Ela como alimento proteico, né? De alto valor biológico, as proteínas que tem nela, que consta na soja. Quando a gente pensa nesse sentido, a gente pode estar substituindo algumas proteínas, né? Que é como a carne, o frango, mas ela tem uma deficiência de outros nutrientes. Exemplo, vitamina B12 que a gente encontra nas carnes bovina, no frango, nas aves. Então, a gente tem uma forma de substituir outros alimentos ricos em proteínas, mas ela vai sempre faltar alguns nutrientes. A pessoa que está fazendo exercício físico, ele perde muita energia, ele gasta muita energia. Então, é o seguinte, gorduras. Qual a gordura recomendável para alguém que faz uma atividade física? Porque ele realmente necessita de calorias. Exatamente. A gordura, além de ser fonte de energia, que a gente fala, fonte energética, ela é importante para o funcionamento do nosso corpo. Então, a quantidade de gordura que você ingere que é importante. Exemplo, uma pessoa que pratica atividade física, ela tem um gasto energético maior, então a gordura pode ser uma fonte de energia. Mas ela ajuda também a metabolizar alguns tipos de vitaminas, né? Que a gente fala as vitaminas lipossolúveis, que é a vitamina A, D, E e K. E a gente também precisa das gorduras para manter os níveis normais de colesterol, triglicerídeos, que são importantes também para a produção de hormônios. Então, a gordura, quando ela é consumida de forma correta, seja elas saturadas, que vêm das carnes, das aves, dos ovos, como elas insaturadas, que vêm dos óleos, que a gente chama de gorduras boas, né? Que vêm dos óleos vegetais, elas consumidas de forma adequada vão ser benéficas para o nosso organismo, para o funcionamento normal do organismo. Mas aconselhável a ingestão da não saturada, mais ou menos por aí. Exatamente. A saturada é importante que seja presente, né? Mas de uma forma mais equilibrada, né? Uma quantidade menor do que a insaturada, que são as gorduras que a gente fala que são as gorduras boas. Mas todas elas são necessárias para o funcionamento normal do nosso organismo. Interessante esse nosso bate-papo aqui. Se você fosse montar uma cesta básica para alguém que está fazendo uma atividade física, quais seriam os alimentos ideais que você poderia fazer, montar essa cesta? Porque quando a gente fala em dieta, nós temos a tendência de achar que a gente tem que comprar os alimentos mais diferentes possíveis. E a gente acaba esquecendo dos alimentos do nosso dia a dia. Então, a gente sempre tem que lembrar dos vegetais, né, das folhas, das frutas, das leguminosas, que é feijão. A gente tem que lembrar também do arroz, dos alimentos integrais, né, com arroz integral. E a gente tem que lembrar das carnes, dos leites. Então, se a gente for pensar, são os alimentos mais comuns que a gente tem no dia a dia.
é mais fácil excluir os alimentos. Eu excluiria os industrializados e alimentos muito doces, ricos em açúcares. E aí ficaria mais fácil montar essa cesta básica. O nosso bate-papo está excelente aqui, a gente está aprendendo muito com você, mas o nosso programa está chegando ao fim. Você tem mais 2 minutos aí para você fazer as suas considerações finais. Eu quero agradecer primeiramente pelo convite. É muito especial estar aqui. Falar de nutrição é algo muito importante, muito prazeroso para mim, porque ela envolve a todos os seres humanos, porque todos nós nos alimentamos, né? E o prazer de estar atrás, atendendo os pacientes no consultório, é você perceber a individualidade de cada um. E como o alimento tem a sua história na vida de cada um, né? Às vezes chega um paciente que come carne, outro não come nenhum tipo de carne, outro paciente não consome algum tipo de alimento, e a gente tem que adaptar a realidade daquele paciente. Então, esse é o prazer da nutrição, é você trabalhar com o alimento e entender o potencial que o alimento tem na vida de cada um, seja ele praticante de atividade física ou não. Ele sempre vai ser benéfico para nós, e a gente utilizando o alimento de uma forma correta, ele sempre vai trazer bem-estar, saúde e muita alegria. Uma vez que o alimento também é uma forma de socialização. Se você consome ele de uma forma equilibrada, ele só tem benefícios a trazer. Onde lhe encontrar para que alguém queira realmente fazer uma avaliação com você? Eu atendo na Clínica Vitália, ela fica na rua Barão de Cotegipe, em frente à loja Contém 1 Grama, né? O telefone para contato, pode passar? Pode. Pode? É o 999938492. A Lorena está lá para nos receber. E vai ser um prazer recebê-los no consultório e que a nutrição venha trazer sempre mais vida e saúde para todos nós. Mônica, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Aprendemos muito com você em essa questão de alimentos, né? E nós ficamos por aqui. E lembrando que esse programa tem o apoio da Insight Comunicação, Jornal Gazeta do Oeste e da Câmara de Vereadores. A mesa diretora é quem nos dá a sustentação para que a gente toque esse programa aqui, já entrando no 4º ano. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até o próximo programa.